Abra sua Bíblia no livro de Esdras, ou Esdras, capítulo 8. Para nós hoje eu vou brincar aqui, Evangelho de Esdras. Esdras capítulo 8. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21. Diz a palavra do Senhor: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Olha só. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força, está falando de Deus, mas a sua força e a sua ira escute, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Pegue a sua mão num ato de fé, coloca sobre o seu peito, pertinho do coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, meu Deus, neste momento o nosso coração diante do Senhor, e pedimos, Deus, dá-nos graça para nessa noite, Deus, ouvirmos a Tua voz, e não só ouvirmos, mas atendermos a Tua voz. Senhor, nos livra de sermos aqui hoje ouvintes negligentes, mas que sejamos, como diz a Tua palavra, operosos praticantes. Operosos praticantes. E sabemos assim, Deus, que tudo quanto fizermos, seremos bem sucedidos. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas queridos, eu quero nessa noite meditar com vocês. Preste atenção no título dessa mensagem: quem paga o preço alcança a vitória. Repita comigo: quem paga o preço alcança a vitória. Mais uma vez: quem paga o preço alcança a vitória. Já quero dizer para os teólogos de plantão que eu não estou falando de pagar o preço sobre a nossa salvação. Amém, amados? Porque o preço pela nossa salvação foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E isso é imutável, inegável, irrevogável. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa salvação. Amém, igreja? Agora nós temos que entender que esse mesmo Jesus que pagou este preço na cruz do Calvário pela nossa salvação, nos garantindo a eternidade com Ele, Ele também estabeleceu princípios. E um dos princípios que Ele estabeleceu é: aquele que busca, acha; aquele que pede, recebe; e aquele que bate na porta, essa porta se abre. Então são princípios que também são imutáveis, que também são irrevogáveis. Você está me acompanhando? Diga amém. Só que o problema, queridos, é que existe uma tentativa de Satanás de infiltrar um pensamento, uma linha, eu não posso nem chamar de linha teológica, porque não é, mas uma linha de pensamento dentro das igrejas, onde parece que eu coloco tudo só para Deus, e eu estou me tirando todas as minhas responsabilidades. A responsabilidade de orar,
responsabilidade de me consagrar, a responsabilidade de negar-me a mim mesmo, de tomar a minha cruz todos os dias e seguir ao Senhor Jesus. Queridos, eu quero dizer que todos os esforços de Jesus na cruz do Calvário não eliminaram nenhuma das nossas responsabilidades. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. No decorrer da história, queridos, nós vamos de uma igreja, a igreja primitiva, uma igreja que orava, uma igreja que, a igreja primitiva, se tornando então a igreja perseguida, continuou orando, continuou jejuando, mesmo dentro de cavernas, mesmo escondida, mesmo muitas vezes dizendo assim: nega Jesus ou nós vamos te esquartejar aqui agora na frente da tua família. Pode começar. Todos os cristãos que não negarem o nome de Jesus serão queimados em praça pública. Já pode me colocar em primeiro da fila. Porque eu posso falar do Antigo Testamento. Só que daí vão dizer: isso aí é Antigo Testamento. Eu poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu poderia falar de Daniel. Daniel foi parar numa cova de leões porque ele não parou de orar a Deus. Amém, igreja? Hoje nós paramos de orar a Deus porque nós estamos muito ocupados com Netflix, com Instagram, com Facebook, com TikTok, seja lá o que mais. Simplesmente esquecemos de orar, esquecemos de buscar. Enquanto esses caras e essas mulheres, esses homens e mulheres enfrentavam a morte, mas não deixavam de buscar a Deus. Enfrentavam a morte, mas não se curvavam diante de uma estátua. Hoje nós nos curvamos muitas vezes diante de uma tentação. Nós queremos ver a glória de Deus manifesta entre os profetas, entre os apóstolos, entre os juízes. Nós não queremos ter a mesma busca, não queremos pagar o mesmo preço que eles. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não é injusto e jamais trará sobre uma igreja morna a mesma manifestação de uma igreja pegando fogo. Você está me acompanhando? Diga amém. Queridos, olha só o texto que nós meditamos, que nós lemos agora, perdão. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então Deus quer que você faça isso. Deus quer que você apregoe jejum na sua casa. Quando foi a última vez? Não, pastor, é que Deus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia, Ele quer obediência. Deixa eu lembrar você que essa palavra sacrifício, se você for no original, ela não está falando de sacrifício de eu tomar a minha cruz todos os dias e seguir a Jesus, senão a Bíblia seria contraditória. As palavras de Jesus seriam contraditórias à própria palavra de Deus. Essa palavra sacrifício está falando de holocausto, de derramamento de sangue, de sacrifício de animais. Isso o Senhor não quer mais. Mas o sacrifício de nós levantarmos no meio da madrugada e orarmos. Quando foi a última vez que você, ouvindo a voz de Deus, você fez isso? Às vezes a gente ouve a voz de Deus: ó, faz um propósito, eu quero te ver aqui durante toda essa semana às 3 horas da manhã para orar. Não, mas espera aí, Deus não precisa disso. Todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Não caia nesse conto. Não vou falar de fadas, vou falar de demônios. Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue, Deus quer que você seja alguém com compromisso diante de Deus e com Deus. Amém, igreja? Amém, amados? Porque é muito fácil nós dizer: ah, Deus, eu quero o teu socorro sobre a minha família. Olha só, lá na igreja vamos fazer um propósito, né? Vamos fazer agora 7 terças-feiras. Aí faz a primeira, se empolga, bota aqui. Terça-feira que vem, estou meio cansado hoje. Ai, não vou, sabe? Vou ficar assistindo pela internet. Queridos, quando acontecer de nós não podermos, é uma coisa. Aí a internet é ferramenta. Aí a internet é ferramenta
de bênção na nossa vida. Agora, nós escolhermos ficarmos sentados no sofá, seria como Jesus, ouvindo do Pai: desce lá, seja perseguido antes de nascer, para ser morto. Tu não vai nascer, mesmo tu sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tu não vai nascer num palácio, tu vai nascer numa estrebaria. Não vão te deitar num berço de ouro, vão te deitar numa manjedoura, num comedouro, onde os animais comem, regurgitam, comem de novo, babam. Ali o Rei dos Reis vai ser colocado. Vão te perseguir desde pequeno, vão te recriminar desde pequeno, e quando tu começares a abençoar o povo, fazendo milagres, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, vão dizer que tu faz tudo isso debaixo do poder de Beelzebu. Não bastando isso, tu vai ter 12 que vão andar do teu lado, que vão ser chamados de teus discípulos. Um deles vai dizer: mestre, se preciso for, eu morro por ti. Poucas horas depois, ele vai te negar 3 vezes. Ele vai dizer que de jeito nenhum ele te conhece. Um outro vai te vender, vai te entregar por 30 míseras moedas de prata. Não são nem moedas de ouro, é de prata mesmo. Um dos teus 12, um dos teus amigos, dos teus íntimos. Um deles, mesmo depois de tu morrer, de tu ressuscitar, ele vai ser avisado pelos amigos, dizendo: olha, Jesus estava aqui, no lugar onde tu deveria estar. E ele vai ouvir a notícia e vai dizer: não, eu duvido. Se eu não puder tocar nas feridas, se eu não puder enxergar ele, eu não vou acreditar. No caminho da crucificação vão cuspir em ti, vão te açoitar, tu vai cair, ninguém vai te amparar, ninguém vai te levantar, ninguém vai te sustentar, ninguém vai te substituir como tu vai substituir a todos. Ninguém vai querer te substituir na cruz como tu vai substituir a todos descendo ao inferno. É óbvio que a nossa escolha nem se compara, mas Jesus, nessa comparação, sem comparação, Ele escolheu servir, Ele escolheu se sujeitar, Ele escolheu amar. Será que nós vamos escolher hoje amar a Deus e sermos seus servos fiéis, dedicados, que não medem esforços para andarem com Deus, para congregarem? Olha o que a palavra segue dizendo, escute aqui. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Peça uma jornada feliz, meu irmão. Peça que a sua caminhada aqui na terra seja feliz. A sua caminhada, a caminhada dos seus filhos. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Diga: a Deus, eu não vou cansar de pedir. Diga: a Deus, eu não vou parar de pedir, porque eu sei que o Senhor é Deus, porque eu sei que o Senhor quer isso de mim. Amém, igreja? Para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem no caminho do inimigo, no caminho. Ou seja, aqui nós estamos falando de risco de morte. Aqui nós estamos falando no mínimo de risco de ser preso. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Só que como ele já tinha dito ao rei, olha só: eu tive vergonha de pedir, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a boa mão do nosso Deus, do poderoso Deus, é sobre todos os que o buscam. Quantos aqui vão buscar ao Senhor? Quantos aqui vão buscar ao Senhor? Quantos aqui vão buscar ao Senhor e não vão parar mais de buscar? A mão de Deus estará sobre a tua vida. Se a tua busca for contínua, a mão de Deus será contínua. Senão Deus não é justo, né, pastor Felipe? Senão Deus não é justo. Deus não é justo, pastor Amaro.
Pastor Onísio, Deus não é justo. Se Ele me abençoar sem eu buscar, na mesma proporção que Ele vai abençoar quem o busca. Então às vezes a gente gosta de dizer, mas Deus é o justo juiz. Pois é, tem um perigo nisso na verdade. Por quê? Porque Ele vai nos dar na exata proporção da nossa entrega, na exata proporção do nosso compromisso com Ele. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Olha lá, olha que coisa terrível. Mas a sua força e a sua ira, está falando da força de Deus e da ira de Deus, queridos. A gente gosta de dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Quando é para falar coisinha boa para nós, quando é para lembrar Deus das suas promessas para nós, para a igreja, para os seus filhos, amém igreja? Aí a gente gosta. Mas eu quero dizer que Ele continua também sendo o mesmo ontem, hoje, será para sempre, quando nós tratamos dessas coisas. E olha o que a Bíblia está falando. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. De fato, dura é essa palavra. Dura é essa palavra, queridos. Mas nós temos que entender que isso é palavra de Deus. Deus não se alegra quando nós abandonamos. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga, Deus me dá graça para jamais te abandonar. Porque se depender da minha carne, amanhã mesmo eu já estou fora. É sério, queridos. Se depender da nossa carne, amanhã mesmo a gente está com um pezinho no mundo. Se depender da inclinação da nossa carne, segundo o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a inclinação, o pendor, diz a palavra, o pendor da carne é para a morte. E o que gera morte? Agora sim, segundo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Então se o pendor da minha carne é para a morte, significa que eu me inclino, a minha inclinação é para o pecado. Se eu não viver uma vida no Espírito, o que é viver uma vida no Espírito? É acordar de manhã cedo e dizer, Senhor, eis-me aqui, pobre, pecador, homem cheio de uma natureza, mulher cheia de uma natureza pecaminosa. Se o Espírito do Senhor não dá comigo, me convencendo, me impedindo, me impelindo para não cair no pecado, na tentação, hoje vai ser o dia que eu vou cair. Agora, quando a tua mão está sobre a minha vida, hoje vai ser o dia da minha vitória, hoje vai ser o dia da minha bênção, o dia da glória manifesta de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia! O que eles fizeram? Nós, pois, não fizemos nada, porque afinal Deus é misericordioso. Nós, pois, descansamos em Deus. Afinal somos um bando de coitadinhos e Deus é o Deus todo-poderoso, misericordioso, que sempre vai me perdoar todas as vezes que eu pecar. Não, queridos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Deus quer que você peça. Deus quer que você pague o preço da oração. Deus quer que você pague o preço do jejum. Pastor, mas por que Deus exige essas coisas de nós? Queridos, não é uma exigência má. Na verdade, quando Deus exige isso, Ele exige em amor. E o melhor, quando nós cumprimos, nós alcançamos o seu favor ainda mais. Nós acessamos áreas espirituais que nós não acessaríamos. Quanto mais, escuta só, quanto mais eu me exercitar, mais forte eu vou ficar, certo? Amém? Quanto mais a pessoa comer, mais gordinha ela vai ficar. Quanto mais ela estudar, não vou dizer mais inteligente, mais conhecedora ela será, mais informada ela será. Amém, igreja? No reino espiritual é a mesma coisa.
Quanto mais eu buscar, mais eu terei de Deus. Quanto mais eu buscar do favor de Deus, dos milagres de Deus, da manifestação de Deus, mais eu terei. E é isso, essa é a chave. O diabo sabe disso. E se ele deixar você buscar a Deus, se ele deixar você numa boa, para você buscar Deus, para você fazer seu jejum, para você fazer o seu devocional diário, meu irmão, ele vai tomar na cabeça. E você vai ser tremendamente abençoado. Por isso que ele vai querer dizer para você que o pastor Samuel é um exagerado, que não é para tanto, que não precisa ir tanto nos cultos, que não precisa ser 7 semanas, pode pedir uma vez só, que não precisa tanto jejum, isso aí não precisa mais. Só que se nós olharmos para a história, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que as pessoas que foram intensas na busca tiveram resultados intensos também. Diga: Senhor, eu preciso ser intenso. Diga: Senhor, eu preciso ser profundo na minha busca, na minha entrega. Queridos, se nós olharmos para a palavra de Deus, o que Esther fez? Quando ela ficou sabendo por Mardoqueu tudo o que ia acontecer, o que ela fez? Ela se atirou num quarto, fechou a porta, se jogou na cama, dizendo: Senhor, o Senhor nos abandonou, e bibibi, e mimimi. Não, queridos, Esther apregou o jejum no meio de todo o povo, até os pets, até os animais jejuaram. Imaginou você lá, Deus lhe manda fazer um jejum de 3 dias, vai olhar para o cachorro lá, não vai comer, rapaz, 3 dias, não vai ter ração. Pois é, foi isso que aconteceu lá, amados. Parece ser absurdo, parece ser loucura, mas essa foi a intensidade. Domingo agora nós trouxemos uma palavra aqui, eu vou, na medida que Deus mandar, eu vou repeti-la, porque infelizmente nós tivemos um problema com a internet, e aí não foi a mensagem nem gravada, nem transmitida, e muito menos não ficou arquivada. Mas quando o rei Ezequias, ele fica sabendo que Senaqueribe vem, segundo a Crônicas 32, se não me falha a memória, é isso, segundo Crônicas 32, e o que Ezequias faz? A primeira coisa, ele se posiciona, ele se prepara. Queridos, a oração, o jejum, eles são preparações que nos fortalecem espiritualmente. O diabo não quer que você ore, ele não quer que você jejue, ele quer que você seja um crente superficial. Não, pode ir no culto, né? Vai uma vez por semana, porque já está bom, uma vez por semana está bom. Uma vez por semana está bom. Não, vai no culto assim, mas não precisa ficar levantando a mão toda hora que mandar. Primeiro, isso aqui não é um mandamento, ninguém está mandando levantar. Nós estamos conclamando a igreja. Levante as mãos, adore ao Senhor, busque. E quanto mais você intensificar, mais Deus vai se manifestar. Quanto mais você se aprofundar, mais Deus vai se manifestar. Queridos, o diabo está louco de vontade que os crentes sejam crentes supérfluos, superficiais, morninhos, sabe? Não precisa nem ser frio. Morninho já está bom para o diabo. Sabia dessa? Sabia dessa? Para o diabo você não precisa ser um crente frio ou gelado. Se você tiver morno, já basta. Porque a Bíblia diz que o morno está a ponto de ser vomitado por Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Sim ou não? Eu estou lhe trazendo aqui uma realidade bíblica, eu não estou inventando. Eu tive aqui uma visão. Deus nos dá visões, amém, amados? Mas eu não estou dizendo, Deus, eu tive uma visão e nessa visão Deus me falou isso. Sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Eu só estou citando versículos. E pensando junto com você, e comparando, contrastando com as histórias onde esses versículos estão inseridos. Ou seja, não estou pegando um texto fora do seu contexto como um mero pretexto para tentar dizer alguma coisa que eu tenho vontade de fazer ou falar. Estou trazendo para você a palavra de Deus.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está me ouvindo? Diga amém. Como é que ela fez? Ela pregou o jejum, e o povo buscou, e Deus se manifestou. Josafá, o rei de Judá, queridos, já preguei isso aqui várias vezes. Josafá ficou sabendo que vinha gente de tudo que é lado contra ele. Vinham vários povos unidos contra Josafá. O que Josafá fez? Apregou o jejum e disse: nós vamos orar, nós vamos buscar. O que Deus fez? Deus manifestou o seu milagre. Não terminei. O que Ezequias fez? Ezequias se posicionou, se preparou, buscou o profeta Isaías, filho de Amós, e eles oraram ao Senhor. E o que Deus fez? Com aquela multidão de Senaqueribe, o rei da Síria, o que ele fez? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, apenas um anjo, e esse um anjo foi o responsável de destruir, de matar, de aniquilar todos os inimigos do rei Ezequias, todos os inimigos de Jerusalém, todos os inimigos do povo de Deus. Você tem noção do que é isso? Deus deslocar, Deus ordenar um anjo em seu favor. Você já entendeu o que Deus pode fazer se você abrir o seu coração e Deus então decidir: eu vou enviar um anjo. Deus envia um anjo, gente, e todos os inimigos caem por terra. Todos os inimigos caem por terra. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 99. Eu já vou me encaminhando para o final. Salmos 99. Texto que nós usamos na live hoje de manhã e agora à tarde. Diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Eu não vou me deter nesse texto, está gravado lá nas lives, ou nesse versículo. Versículo 6: Moisés e Arão, preste atenção, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Repita comigo: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Por que será? Porque no 7 diz assim: falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Ou seja, eles se consagravam, eles se entregavam às ordens de Deus. Quando o Senhor for o meu pastor, aí sim nada me faltará. Quando Ele coordenar a minha vida, quando Ele der a ordem e eu obedecer, quando Ele me disser: sobe o monte, eu subo, desce do monte, eu desço, abre a tua boca, eu abro, fecha a tua boca, eu fecho. Você está me ouvindo? Diga amém. Compra a casa, eu compro. Não compra, eu não compro, e não vou ficar de beiço. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Tu lhes respondeste, versículo 8: ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador. Por quê, queridos? Porque eles davam ouvidos. E eu fecho com aquela história, quando Elias chega para Eliseu e diz assim: olha, eu estou para ser tomado de ti, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado. Eliseu olha para Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. O que ele estava dizendo ali? Eu quero porção dobrada dessa unção,
desse espírito profético que está sobre a tua vida, Elias, eu quero porção dobrada. Gente, Eliseu foi muito ousado. Só que eu quero dizer uma coisa, ele não foi movido de uma sorte da ganância, ele foi ousado, e isso agradou o coração de Deus. Deus quer que você seja ousado. Peça para Deus, não um pouco de bênçãos, não algumas bênçãos. Diga: Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para minha família, para minha casa, nas minhas finanças. Eu quero tudo. E isso vai agradar o coração de Deus, queridos. Isso vai agradar o coração de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não é Deus de restos. Deus não é Deus de remendos. O nosso Deus é o Deus Criador, aquele que faz novas todas as coisas. Ele faz novo. Deus não quer te remendar, Ele quer te fazer de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Chorianda lá, bassurianda lá, bassaia. Só que Elias olha para ele e diz: dura coisa me pediste. Ele queria a porção dobrada do Espírito, da unção, do manto profético. Porção dobrada. Dura coisa me pediste. No entanto, se estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, assim será contigo. Aleluia. Não está escrito, mas eu vou traduzir. Ou seja, se tu não estiver olhando, já era. O que significa isso? Se toda a tua atenção estiver em mim. Mas quando vai ser para Deus estar prestando atenção? A partir de agora, rapaz. Queridos, eu afirmo, sabe por que o Senhor Jesus não revelou a data da sua volta? Porque nós, a humanidade, nós viveríamos até o dia anterior, ou talvez até a hora anterior, uma vida de pecado e podridão. E aí uma horinha antes, ou alguns aí, talvez abusar até o último minuto. Senhor, agora eu me arrependi. Meu Deus, me perdoa e me salva. Eu estou comparando dois pontos que não tem relação entre salvação e unção, mas é só para revelar a nossa natureza. Eu não falei a sua, falei a nossa. A nossa natureza. E por isso Elias disse: se tu estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, assim será contigo. Ou seja, tu tem que te engajar agora até receber, até o final. Te engaja agora e vai até o final. Não comece a orar para ser no primeiro dia, para você se liberar já no segundo. Porque assim também é a nossa tendência. Quando Daniel se aplicou e orou e jejuou durante 21 dias, você pode ter certeza que ele não disse: Deus, eu estou fazendo um propósito de 21 dias. O Senhor me atende, porque senão eu não sou mais seu amigo. Queridos, ele simplesmente aplicou o coração dele, assim como disse o anjo. A resposta chegou no 21º dia, mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a ouvir a voz de Deus e compreender a sua voz, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Hoje, quando você começar esse propósito, você que está em casa hoje, quando você começar esse propósito, Deus já vai ouvir e vai atender. Se Ele decidir lhe dar na última semana, porque Ele tem que preparar alguma coisa na volta, sujeite-se, submeta-se. Porque se o grande profeta Daniel teve que esperar, que Deus faça conosco como Ele entender por melhor. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Todo mundo quer? Todo
Todo mundo quer. Só que tem a segunda parte: e me ouvirdes. E não é aqui que entra aqui e sai aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor dessa terra nos relacionamentos, nos nossos ministérios, nas nossas finanças. O diabo quer que você coma o pão que ele amassou, mas Deus quer que você coma, que você se alimente do pão vivo que desceu do céu. Se nessa noite você quer topar esse desafio, porque quem paga o preço, esse alcança a vitória. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: quem paga o preço, alcança a vitória. Quem paga o preço, alcança a vitória. E às vezes o preço, nós olhamos de longe, parece ser fácil de ser pago, mas quando nós nos aproximamos, ele mexe em algumas particularidades nossas, em algumas coisas que às vezes nós fizemos sonhos lá atrás. Meu Deus, mas vai ser assim, vai ser assado. E Deus olha para nós: mas quando eu disse que esses eram os meus sonhos para você? Pagar o preço significa abrir mão de tudo aquilo que nós sonhamos, para vivermos os sonhos de Deus para a nossa vida. E os sonhos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que muitas vezes nós mesmos, sem querer, desejamos. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Levante a sua mão e diga: Senhor Deus, eu abro mão de tudo, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu sempre quis, porque eu preciso de tudo o que o Senhor quer para a minha vida. Diga: Senhor Deus, não me deixe mais viver uma vida sem propósito. Que os teus propósitos sejam os meus propósitos. Senhor, eu abro o meu coração para tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos adorar.